O CREA Rio convida os candidatos ao governo do estado a apresentarem as suas propostas à retomada do crescimento econômico, ao cumprimento do salário mínimo profissional, aos investimentos em pesquisa científica e à geração de empregos. Todos os candidatos registrados no TRE foram convidados. Alguns não puderam comparecer e outros optaram por enviar representantes. As perguntas foram as mesmas para todos os candidatos, que tiveram 1 minuto para cada resposta. Vamos às entrevistas. Quais as propostas para a retomada do crescimento econômico do estado do Rio de Janeiro e quais os projetos para a área de óleo e gás? A primeira questão a ser resolvida para recuperar a economia do Rio é a questão da violência. Com os índices de violência atual, não há restaurante que resista, não há indústria que resista a tantos roubos de carga. Então, o primeiro passo é a gente reduzir a violência e criar um ambiente mais propício para o crescimento dos negócios. Mas a gente pode ir além. A gente tem que lançar mão de um amplo programa de investimentos em parceria com a iniciativa privada, e aí são várias as áreas que podem ser beneficiadas, tanto a parte de rodovias, quanto saneamento básico, coleta de resíduos sólidos, enfim, tem um amplo leque de soluções que a gente pode, sim, lançar um plano de investimentos de alguns bilhões de reais e que pode retomar a economia do estado do Rio de Janeiro. E, acima de tudo, a gente também facilitar a vida das empresas, redução de burocracia. Eu acho que o Rio de Janeiro está precisando de uma reforma tributária para a gente ter um sistema tributário mais barato e menos complexo para as empresas. A nossa intenção é retomar o desenvolvimento do Estado a partir de uma política de planejamento, inclusive de uma cultura de planejamento que possa começar com a retomada das obras de infraestrutura do Estado. Nosso Estado está desgovernado, abandonado, desplanejado. Nós precisamos hoje retomar as obras de infraestrutura. Isso significa retomar as obras de estradas, retomar as escolas, retomar os postos de saúde, os hospitais e criar todo um sistema para melhorar a condição de emprego e renda da nossa população. O nosso interesse é fazer com que o emprego seja sempre a parte fundamental e principal da vida das pessoas. Tendo emprego, as pessoas vão poder desenvolver todas as áreas da sua vida. E a gente acredita muito que é fundamental investir em infraestrutura em todos os setores, em todas as regiões, em todas as regiões do estado, na região metropolitana e também na capital, mas sobretudo na Baixada Fluminense e em todo o interior do estado. Todo o nosso programa de governo está focado e centrado na segurança pública, porque do jeito que o povo fluminense vive hoje, nenhum projeto que você queira desenvolver terá a possibilidade de levar garantia para as pessoas trabalharem, terem tranquilidade, sem segurança pública. Então, o nosso tema principal é segurança pública. E, a partir da segurança, nós estamos articulando todas as áreas de governo para que a gente possa desenvolver o estado do Rio de Janeiro. E a área de óleo e gás é fundamental que possamos articular com o governo federal a retomada das obras do Comperj, porque o Comperj é excelente para que a gente possa, de fato, ter a produção de óleo e gás no nosso estado, alavancando aí essa atividade econômica e essa expertise que a Petrobras tem na produção e a gente entende que parceria não só da Petrobras, mas também com outras empresas que possam vir aqui para o Comperj é uma competência do governo do estado e nós vamos articular para que isso seja feito. De acordo com a Lei Federal 4950-A/66, fica instituído o salário mínimo profissional para engenheiros e agrônomos. No âmbito do governo do estado, como pretende garantir esse pagamento? O atendimento à lei federal é muito importante para a categoria. Então, entendemos que essa lei deve ser contemplada também na lei do piso salarial do estado do Rio de Janeiro, definida, aprovada, sancionada pelo governador anualmente. Portanto, a categoria, em vista da lei federal, também deve fazer parte do piso salarial estadual, de forma que o governo do estado consiga acompanhar a sua plena execução. O estado do Rio de Janeiro hoje sofre com um problema de receita, não de despesa. No passado, já houve mais de 1.000 funcionários na condição de engenheiros aqui no nosso estado,
funcionários públicos do Estado, e hoje há menos de 500 engenheiros que são funcionários do Estado. A gente precisa primeiro criar concursos públicos para que haja mais engenheiros, para que a gente possa retomar as nossas obras, e o planejamento do Estado. Mas a gente também precisa assegurar esse salário mínimo. E esse salário mínimo profissional, que qualquer categoria tem direito, precisa ser assegurado pelo Estado através de uma conquista das receitas. Nós não devemos só hoje nos preocupar em pagar a dívida do Estado. Há todo um imbróglio, toda uma confusão em torno dessa dívida que o Estado tem com a União, mas existe também uma dívida da União com o Estado. Existem muitas dívidas que o Estado do Rio de Janeiro precisa receber, muitos bilhões que nós podemos receber e que nós podemos fazer justiça, né, a partir desse dinheiro, desses valores que a gente vai receber. Nós temos que entender que o Estado do Rio de Janeiro está quebrado, foi falido pelo governo do MDB, do seu Michel Temer, do Pezão e do seu candidato, que é o Eduardo Paes. E temos que compreender que, para que a gente possa, de fato, cumprir o que determina a lei federal, as receitas do Rio de Janeiro precisam crescer. E nós não vamos crescer as receitas do Rio de Janeiro se nós não garantirmos segurança pública para o Estado do Rio de Janeiro. A partir do momento que nós tivermos segurança pública, nós vamos conseguir atrair investimentos, porque hoje ninguém quer se instalar no Rio de Janeiro, entendendo que se você instala uma fábrica na Avenida Brasil, no Arco Metropolitano, você não vai conseguir escoar essa produção, porque essa carga vai ser roubada no meio do caminho. Então, sem segurança pública, nós não vamos desenvolver. E desenvolvendo o Estado, nós vamos aumentar a receita e garantir o cumprimento da lei federal. Como pretende retomar o investimento na área de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico no Estado do Rio de Janeiro? A retomada do desenvolvimento científico e tecnológico no Estado do Rio de Janeiro está muito atrelada à retomada do setor de petróleo e gás. E agora, com esse novo pipeline de leilões, a gente tem, sim, perspectivas positivas e a parte de ciência e tecnologia para esse setor deve voltar a nos impulsionar. Mas a gente não pode parar por aí. O mundo está passando uma revolução científica muito significativa. Nos próximos 10 anos, a nossa economia, a forma de trabalho, de relacionamento das pessoas vai ser absolutamente diferente do que é hoje, e o Rio tem total capacidade para liderar essa revolução científica no Brasil por 3 fatores muito importantes. É um hub logístico inigualável no Brasil, com capacidade de distribuição e recebimento de logística muito forte, e também um ponto forte aqui para a engenharia do Estado. A visibilidade global que o Rio de Janeiro tem também permite captar parceiros e desenvolver projetos também de alto nível tecnológico, atrelado à revolução científica, e também o excelente capital humano que nós temos no Estado. Então, é absolutamente fundamental que a gente retome a FAPERJ, que a gente retome o CEPERJ, que a gente haja em consonância com a ajuda, com as consultorias, com os planejamentos, que as universidades, nós temos 3 universidades estaduais aqui no Estado do Rio de Janeiro, as universidades como a UERJ, a UESO, a UENF, elas podem nos ajudar a partir das suas pesquisas e a partir de um diálogo e de uma aproximação que nós precisamos fazer com o nosso setor natural de inteligência que já tem no Rio de Janeiro. Mas a gente quer também favorecer as FAETECs, que são as nossas escolas técnicas, e queremos também fortalecer o nosso complexo de ciência, tecnologia e inovação. É absolutamente fundamental fazer com que essas áreas, que essas instituições todas atuem em conjunto para fazer com que o Estado do Rio de Janeiro retome um projeto de futuro que está abandonado por um desgoverno que esqueceu da população e abandonou o orgulho de viver aqui. Mais uma vez, nosso programa, como disse, é segurança pública na veia. Porque, com segurança, nós vamos desenvolver o Estado, aumentar as nossas receitas. Garantir os 2% do orçamento do Estado para a pesquisa é fundamental, e essa área de conhecimento é uma área que vai nos possibilitar avançar para que o Estado aproveite os seus talentos, e a FAPERJ cumpre essa função central. Então, quanto maior a receita do Estado, mais recursos nós teremos para aplicar em pesquisas. E vamos utilizar a pesquisa para que possamos também desenvolver tecnologias para uso do Estado, porque você aproveita 2 coisas. Você aproveita a expertise daquele que vai pesquisar, vai desenvolver a sua atividade, e nós vamos aproveitar que essa expertise possa nos ajudar a melhorar as tecnologias para uso do Estado e das nossas funções precípuas.
Segundo dados do IBGE, hoje existem 1.200.000 pessoas desempregadas no estado do Rio de Janeiro. Como planeja promover a geração de empregos, especialmente para as áreas de engenharia, agronomia e das geociências? Primeiramente, redução da violência, melhoria da segurança. Isso vai trazer um ambiente melhor para o Estado, vai fechar menos empresas. Nos últimos anos a gente teve mais de 40 mil empresas fechadas. Isso, consequentemente, contribuiria significativamente para a retomada dos empregos. Em paralelo a isso, sem dúvida, um programa de investimentos, de novo em parceria com a iniciativa privada, que é a forma mais rápida da gente gerar emprego e reaquecer a economia do Estado. Retomando o investimento, que é papel do Estado, sobretudo numa crise, nós podemos avançar nessas obras de infraestrutura que vão empregar imediatamente engenheiros de todas as áreas e também pessoas que vão trabalhar com as obras, ou seja, do engenheiro até o pedreiro, até o auxiliar de pedreiro, a gente vai ter muita gente trabalhando para reconstruir o Rio de Janeiro. Mas a gente vai ter também todos os serviços e todos os trabalhos que surgem a partir do momento em que a gente gera obras de infraestrutura. Surge uma escola, surge um hospital, surgem empregos para professores, para auxiliares escolares, surgem hospitais, surgem todos os empregos associados, enfim, a esse campo, ao campo da saúde. Nós pretendemos que as obras de infraestrutura, de fato, façam surgir toda uma empregabilidade que o Estado do Rio de Janeiro está esperando que venha acontecer. E fora isso, também os setores de turismo, e a gente quer, além de tudo, fazer com que a agricultura familiar e todo tipo de agricultura possa crescer e aparecer no interior do Estado. Mais uma vez, digo a você que nosso programa está linkado à segurança, porque sem segurança nós não vamos desenvolver o nosso Estado. Quando você garante segurança pública, e nós queremos tirar da pauta dos próximos candidatos esse tema de discussão, porque garantir a segurança permite com que a gente possa desenvolver o Estado. Desenvolvendo o Estado, você gera emprego. E o nosso projeto na área de educação é investir na educação técnico e profissionalizante, cumprindo a lei federal. Com isso, nós vamos estimular a que a juventude possa ter a sua porta do primeiro emprego, porque vamos traçar parcerias do primeiro emprego para que o jovem que faça o curso técnico profissionalizante, ele possa ter a garantia da sua empregabilidade. E tenho tranquilidade, a hora que nós garantirmos segurança para o povo do Rio de Janeiro, nós vamos desenvolver, crescer as nossas receitas e produzir muitos empregos. CREA RJ, ao lado do profissional, de frente para a sociedade, em defesa da engenharia nacional.